Mas assim, eu não sou investigado pelo Supremo Tribunal Federal, isso é uma falsidade. 2, repudio a referência aqui à minha esposa, tá? Nunca teve envolvimento em qualquer coisa relativa a Lava Jato ou qualquer ilícito. Repudio essa afirmação. Repudio a afirmação de que essa pessoa, esse é um advogado amigo trabalhista, nunca atuou na Lava Jato, nunca fez nada. O nome dele foi arrastado para tentar me atingir. Uma pessoa que não tem nada a ver com qualquer assunto relacionado à questão de Lava Jato, a processo. Repudio também essa afirmação, acho lamentável que se dê aso a esse tipo de ofensa. Desculpe aqui mesmo nessa casa. Tá? E quanto às mensagens, né, o que eu disse desde o começo, apresentem todas. Se minhas mensagens não forem adulteradas, não tem nada ali. Nada. É um balão, como eu já falei, é um balão vazio cheio de nada. O que acontece, e aqui eu acompanho a opinião de alguns que aqui falaram, não gosto de criticar veículos de imprensa, enfim, mas o veículo em questão tem uma narrativa, tem um sensacionalismo, e ele quer demonstrar uma tese que ele previamente estabeleceu. E ele distorce o conteúdo dessas mensagens que supostamente recebeu de um hacker, que se recusa a apresentar para serem submetidas à verificação, e que agora nós temos até elementos para apontar que estão sendo editadas. Né? Eu li lá um comentário dizendo que nós estamos divulgando porque nós queremos tirar os inocentes da cadeia. Que inocentes? Né? Qual foi o elemento, qual foi a mensagem, né? Vamos dizer, admitindo por hipótese que eventualmente aquilo não tenha sido fraudado, qual foi a mensagem que revela qualquer espécie de inocente que foi condenado? Não existe nada. Bem, as outras questões aqui... Deputados, por favor, peço que mantenham o decoro. Deputado Éder Mauro, deputado Zeca Dirceu, por favor, apenas manter a tranquilidade. Tá congelado o tempo do ministro. Deputados, eu não sei quais são os problemas, dá para resolver no diálogo. Apenas não briguem, não briguem. Não briguem. Vou passar novamente aqui a palavra ao ministro Sérgio Moro. Qual que é o problema? Eu não tenho o que fazer, eu não consigo controlar lugar nenhum, entendeu? Já é um problema que não cabe a mim, só peço que resolvam com tranquilidade para ter resolutividade dessa questão. Gente, se eu ficar cuidando aqui até de quem foi no banheiro e o outro sentou no lugar, pelo amor de Deus, não tem o que fazer. Pô. E o salário, ó. Vou passar a palavra novamente ao ministro Sérgio Moro para que possa complementar a sua fala. A palavra agora ao deputado Paulo Pimenta, pela liderança do PT. Senhor presidente, Sérgio Moro, você está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de falta de isenção na condução dos processos da Lava Jato. Será julgado em agosto. Nas outras oportunidades que eu tive com o senhor e que lhe questionei, o senhor nunca me respondeu, alegando que eu sou muito rude. Hoje eu vou falar num tom bem baixinho para ver se o senhor responde. Mas eu peço que o senhor anote, porque se o senhor não responder, eu vou entender que o senhor não tem a resposta. O senhor falou que é trivial conversar com advogados da Lava Jato, com procuradores. Primeira pergunta, quero que o senhor cite e nos mostre 5 advogados que o senhor conversou por Telegram durante o processo da Lava Jato, tirando fora a doutora Rosângela, Carlos Zuccolotto, Marlos Arnes e René Dotti, da acusação da Petrobras. 5 somente. Quero que o senhor mostre pelo menos um diálogo que o senhor tenha trocado de maneira cordial com o doutor Cristiano Zanin, ou que através do Telegram o senhor tenha mantido o mesmo tom que o senhor mantém nas suas conversas íntimas com os procuradores. Quero que o senhor responda qual é a sua relação com o advogado Carlos Zuccolotto, o senhor e a sua senhora, e saber se alguma vez o senhor reuniu com ele e com a senhora Miriam Leitão no apartamento do Zuccolotto, que é também advogado do Carlos Fernando. Quero saber se o senhor nega que pediu ao doutor Dallagnol que agilizasse um outro processo contra o Vaccari quando ele foi absolvido no TRF4 para que ele não fosse colocado em liberdade. Quero saber se o senhor falou com o doutor Dallagnol solicitando que ele
entrasse com um novo pedido de prisão contra o Marcelo Odebrecht, quando o advogado Nabor Bulhões pediu a soltura do Marcelo Odebrecht no Supremo Tribunal Federal. Quero saber se o senhor nega a reportagem da revista Veja, onde o senhor orientou testemunhas para o Ministério Público Federal, que foram procuradas pelo Ministério Público Federal e identificadas pela revista Veja. Quero saber se o senhor nega que foi convidado para ser ministro antes das eleições, conforme informou a sociedade brasileira, o vice-presidente da República, e em que data o senhor foi convidado para ser ministro, já que nós sabemos que isso ocorreu antes da eleição. Quero saber se o senhor nega ter orientado o Ministério Público Federal a trocar a procuradora, e eles trocaram a procuradora, apesar do senhor dizer que a conversa foi trivial, que foi somente uma sugestão para que ela fizesse um curso de aperfeiçoamento. Quero saber se o senhor nega que o senhor grampeou o escritório de advocacia do doutor Roberto Teixeira, como já tinha grampeado escritórios de advocacia em outras oportunidades, e já foi, inclusive, advertido pelo Supremo Tribunal Federal e chegou a pedir desculpas para o ministro Teori Zavascki por essa sua atitude. Quero saber se o senhor nega que, mesmo sendo um juiz de primeira instância, o senhor, de maneira ilegal e criminosa, fez uma interceptação telefônica de uma presidente da República, e o senhor, que gosta tanto dos Estados Unidos, sabe que se o senhor tivesse feito isso lá, o senhor já estaria preso há muito tempo. Eu quero saber se o senhor nega que essa interceptação telefônica que o senhor fez, o senhor divulgou ela para a Rede Globo, em rede de televisão, expondo, inclusive, a família do presidente Lula, Dona Marisa e seu filho, com assuntos que não tinham nada a ver com o processo que estava sendo investigado. Eu quero ver se o senhor nega que várias vezes disse que nunca entraria para a política e aceitou um cargo de ministro do Bolsonaro, que só venceu a eleição porque o principal candidato não pôde concorrer devido à sua perseguição e à forma perversa como vocês conduziram a Lava Jato. Quero que o senhor nos diga aqui se alguma vez, após o senhor ter saído da 13ª Vara, o senhor manteve algum contato com a doutora Gabriela Hart sobre os assuntos que estavam sob sua responsabilidade. Eu quero que o senhor diga aqui se o senhor manteve algum contato com os ministros, com os desembargadores do TRF4, principalmente naquele dia em que foi concedido o habeas corpus para colocar o presidente Lula em liberdade, e que o senhor, mesmo de férias, fez vários contatos com autoridades, dizendo que, de alguma maneira, era necessário que o presidente Lula não fosse colocado em liberdade. Eu quero saber, senhor Sérgio Moro, se algumas destas questões que foram colocadas aqui por mim, de alguma maneira, são ofensivas ao senhor. E eu quero dizer mais, senhor. Do meu ponto de vista, o senhor cometeu um conjunto de crimes. Do meu ponto de vista, o senhor, doutor Dallagnol, constituíram de maneira perversa um esquema que, no início, até poderia ter o objetivo de ser uma investigação para a Petrobras, e que, no decorrer do tempo, se transformou num projeto de poder, onde várias pessoas foram beneficiadas. O Léo Pinheiro, o genro, virou presidente da Caixa Econômica Federal. O senhor virou ministro da Justiça. Os procuradores achavam que iam administrar aquela bolada de bilhões de reais da Petrobras. Agora, eu sei que eu fiz muitas perguntas para o senhor, e eu sei que essa memória não é boa. O senhor várias vezes disse que tem dificuldade de lembrar coisas. Quem sabe o senhor, para acabar com essa celeuma, se as mensagens são verdadeiras ou não, faz uma manifestação formal ao Telegram. Faz uma manifestação formal, eu nem quero ver. Mas possibilitando que as autoridades tenham acesso à quebra do seu sigilo bancário, do seu sigilo do Telegram, do seu sigilo de todo esse período. Ninguém quer saber nada da sua vida privada, nós queremos saber só da sua conduta durante esse processo, e que nós possamos saber se, de fato, o senhor tinha ou não uma conduta ilegal na condução desses processos. Eu tenho aqui em mãos, inclusive, uma declaração. Se o senhor quiser, pode assinar hoje. Abrindo mão de todos os seus sigilos, eu quebro o meu. Quebrar do Montanha, o sigilo do Montanha. Tá, só vamos apenas aguardar a finalização da fala. Quem está falando? O tempo foi parado. Deputados, o tempo foi parado.
Deputados, por favor, vamos manter a calma. Vamos apenas ouvir, está finalizando Devolve a meu fala. tempo, devolve meu tempo. Não, foi paralisado. Devolve. Foi paralisado. Devolve meu tempo. Então, 1 segundo a mais. Devolve meu tempo. 35, 1 segundo a mais. Medica. Palavra do deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, não respondo para miliciano, não respondo para criminoso, não falo com bandido. Primeiro vão nos dizer onde é que está o Queiroz, que pegava dinheiro de miliciano e colocava na conta da mulher do presidente da República. Bandido, criminoso são altamente perigosos e devem ficar de boquinha calada, porque o doutor Sérgio Moro tem condições de se defender sozinho. Miliciano, metralha, mentiroso. Onde é que está o Queiroz? É isso que vocês têm que responder. Deputados, por favor. Está encerrado. Senhor presidente. Mais 5 segundos. Mais 5 segundos, por favor. Senhor presidente. Por favor. Mais 5 segundos. Senhor presidente, solicito que o doutor Sérgio Moro responda minhas perguntas. Passo a palavra agora ao ministro Sérgio Moro para responder esse último bloco de perguntas. Bem, então, eu agradeço aqui as palavras gentis do deputado Coronel Armando, deputado José Medeiros e o deputado Coronel Crisóstomo. De fato, aqui foi um grande esforço na Operação Lava Jato. Acho que os resultados foram bastante expressivos. Eu fui, de fato, em alguns países no exterior nesses últimos anos e o que chamava muito a atenção, principalmente nossos vizinhos aqui, Argentina, Peru, Colômbia, era uma avaliação não negativa em relação à corrupção descoberta, mas principalmente aquela avaliação de que nós estávamos, de alguma forma, fortalecendo nossas instituições, combatendo a corrupção e esse combate, esse enfrentamento, essa aplicação da lei imparcial envolvia pessoas muito poderosas, isso era visto com uma séria admiração e as pessoas simplesmente nesses países indagavam como conseguiram fazer, como isso foi feito. Realmente foi bastante impressionante. Agora, eu nunca me coloquei numa posição central nessa operação, isso é algo que eu particularmente rejeito. Eu acho que foi um trabalho institucional. Eu já mencionei aqui há pouco, Ministério Público, Polícia Federal, outras instâncias da magistratura, todas têm um mérito. E, no fundo, o mérito maior é da própria democracia brasileira. Vamos lembrar quantas pessoas saíram às ruas nos últimos anos, durante a operação, dando suporte àqueles avanços institucionais. Eu terminava na última resposta àquela questão. Por sexta-feira eu passei o dia inteiro ouvindo que ia sair uma bomba, do Intercept. Depois, sinceramente, como é que eu vou afirmar a autenticidade dessas mensagens que envolviam supostos procuradores? O site sequer consegue identificar quem são direito. Uma hora diz que é um, outra hora diz que é outro. Muda datas, reconheceu até, aparentemente, depois, numa gravação, que aquilo tudo estava simplesmente errado e mal feito. E o que eu vi ali, se é que aquilo é verdade, tem procuradores ali que nem atuaram no Lava Jato, nunca atuaram comigo. Então, se eventualmente um ou outro falou aquilo, nunca trabalharam comigo para poder fazer esse tipo de afirmação. O juiz, no sistema brasileiro, ele tem poderes, sim, de tomar determinadas medidas de ofício. Ele decidir, independentemente de requerimento da polícia ou do Ministério Público. Isso está expresso na nossa legislação. Agora, na Operação Lava Jato, eu normalmente sempre atuava ali mediante requerimento. Dificilmente eu tomei alguma decisão e certamente não tomei nenhuma decisão mais drástica sem que houvesse um requerimento ou do Ministério Público ou da Polícia Federal ou de algum outro órgão envolvido. Isso eu tenho absoluta tranquilidade quanto a isso. E quanto às mensagens, o que eu disse desde o começo, apresentem todas. Se minhas mensagens não forem adulteradas, não tem nada ali. Nada.
É um balão, como eu já falei, é um balão vazio cheio de nada. O que acontece, e aqui eu acompanho a opinião de alguns que aqui falaram, eu não gosto de criticar veículos de imprensa, enfim, mas o veículo em questão tem uma narrativa, tem um sensacionalismo, e ele quer demonstrar uma tese que ele previamente estabeleceu. E ele distorce o conteúdo dessas mensagens que supostamente recebeu de um hacker, que se recusa a apresentar para serem submetidas à verificação, e que agora nós temos até elementos para apontar que estão sendo editadas. Né? Eu li lá um comentário dizendo que nós estamos divulgando porque nós queremos tirar os inocentes da cadeia. Que inocentes? Né? Qual foi o elemento, qual foi a mensagem? Né? Vamos dizer, admitindo por hipótese que eventualmente aquilo não tenha sido fraudado, qual foi a mensagem que revela qualquer espécie de inocente que foi condenado? Não existe nada. Bem, as outras questões aqui... Deputados, por favor, peço que mantenham o decoro. Deputado Éder Mauro, deputado Zeca Dirceu, por favor, apenas mantenha a tranquilidade. Tá congelado o tempo do ministro. Deputados, eu não sei quais são os problemas, dá para resolver no diálogo. Apenas não briguem, não briguem. Não briguem. Vou passar novamente aqui a palavra ao ministro Sérgio Moro. Qual que é o problema? Eu não tenho o que falar, eu não consigo controlar lugar nenhum, entendeu? Já é um problema que não cabe a mim, só peço que resolvam com tranquilidade para ter resolutividade dessa questão. Gente, se eu ficar cuidando aqui até de quem foi no banheiro e o outro sentou no lugar, pelo amor de Deus, não tem o que fazer. Pô. E o salário, ó. Vou passar a palavra novamente ao ministro Sérgio Moro para que possa complementar a sua fala. Bem, aqui, rapidamente, o deputado Paulo Pimenta, são tantas perguntas, é impossível respondê-las todas no prazo que foi aqui colocado. Mas, assim, eu não sou investigado pelo Supremo Tribunal Federal, isso é uma falsidade. 2, repudio a referência aqui à minha esposa, tá? Nunca teve envolvimento em qualquer coisa relativa a Lava Jato ou qualquer ilícito. Repudio essa afirmação. Repudio a afirmação de que essa pessoa, esse é um advogado amigo, trabalhista, nunca atuou na Lava Jato, nunca fez nada. O nome dele foi arrastado para tentar me atingir, uma pessoa que não tem nada a ver com qualquer assunto relacionado à questão de Lava Jato, a processo. Repudio também essa afirmação, acho lamentável que se dê aso a esse tipo de ofensa. Desculpe aqui mesmo nessa casa. Gente, por favor. Quanto às decisões que eu tomei na Operação Lava Jato, veja, eu até destaquei aqui, existe no sistema judicial um sistema de revisão. A grande maioria das decisões foram mantidas. Acho que não cabe aqui ficar discutindo lá a condenação de X ou condenação de Y, elas foram mantidas, as decisões. Então, nós estamos questionando as decisões que eu tomei, as decisões do TRF4, as decisões do STJ, as decisões do STF. Né? Lamentavelmente, crimes foram cometidos, crimes foram descobertos, as provas foram colhidas, pessoas foram condenadas. Para mim, isso trouxe um peso grande. Eu sou constantemente atacado, como se vê aqui até, inclusive, por parte de deputados, pelo trabalho que eu realizei, apenas estava lá cumprindo o meu dever. Para mim, isso traz um preço. Não é algo assim agradável. Eu nunca me satisfiz pessoalmente de condenar qualquer pessoa, mas eu cumpri ali o meu dever. Agora, eu não acho que cabe aqui nós começarmos a discutir a decisão X, a decisão Y. As decisões foram mantidas. Tá? Bem, que outras questões aqui? A referência ao Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro está preso até hoje. O Léo Pinheiro está preso até hoje. O grande benefício que ele recebeu, os crimes que ele cometeu, ele foi processado, foi punido. Eu entendi no processo, e não só nesse processo em questão, que ele mereceria benefícios por ter colaborado com a Justiça, como de fato colaborou. Ele se encontra preso até hoje. Passo a palavra à deputada Bia Kicis.
honra contar com Vossa Excelência aqui, como sempre. Eu vou começar aqui lembrando as palavras de Carlos Lupe. Ministro, com a palavra. Senhor deputado Felipe Francischini, presidente da CCJ, pessoa de quem cumprimento todos os demais parlamentares, presidentes também das demais comissões aqui presentes. Não pretendo usar os 20 minutos, mas acho oportuno que a realização de alguns esclarecimentos preliminares. Agradeço também a oportunidade de vir aqui à Câmara prestar esclarecimentos. No fundo, há 2 semanas atrás falei também no Senado, na CCJ, e os esclarecimentos são um tanto quanto similares. Peço escusas por eventual repetição, mas aqui também não houve novidades significativas desde então. Só para contextualizar, né, há um questionamento sobre a minha atuação no âmbito da Lava Jato como juiz. Levantei aqui alguns dados que reputo oportunos, são conhecidos, mas são pertinentes. Levantamento aqui de 90 denúncias propostas pelo Ministério Público no âmbito da Lava Jato em Curitiba. 45 dessas ações penais foram sentenciadas. Dessas sentenças, a informação que foi colacionada e trazida para mim é que o Ministério Público teria recorrido de 44, de 45 ações penais, seja pedindo algo diferente, uma condenação em troca para reformar uma absolvição, ou vice-versa, ou para aumentar a pena. Isso é muito comum. Foram 291 acusados, com 211 condenações, 63 absolvições. O percentual de absolvição é cerca de 21%. Essa é uma percentagem que, se nós formos verificar em processos criminais, em várias criminais, é muito comum, porque normalmente essas acusações, essas denúncias, elas já são propostas com justa causa. Também aqui a informação, muitos valores, além das condenações de pessoas envolvidas em corrupção e lavagem de dinheiro, mas, além dessas condenações e prisões, o que são relevantes, um apontamento aqui que até 7 de julho de 2019, cerca de 2 bilhões 767 milhões teriam sido devolvidos diretamente aos cofres da Petrobras. Acredito que são números impressivos, é resultado de um trabalho institucional, mas essas percentagens demonstram de antemão que não existe qualquer espécie, como foi aventado por alguns veículos de comunicação, de conluio. Ao contrário, o que ocorreu foram muitas discordâncias ou, eventualmente, convergências, porque, afinal de contas, depende da demonstração do direito em juízo. Quando isso foi demonstrado, isso foi acolhido. Quando não foi demonstrado, não foi acolhido. Isso é absolutamente normal. Relativamente à invasão desses aparelhos celulares, há mais ou menos 1 mês, 2 meses, aí foge-me um pouco as datas, fui informado de que hackers teriam invadido aparelhos celulares de procuradores da República, da Força Tarefa, em Curitiba e de outros também. Foi determinada a abertura de uma investigação. Desde então, ouvi que diversas outras pessoas tinham sofrido esses ataques. Ataques não significa que o ataque foi bem sucedido, no sentido de captar o conteúdo do aparelho. No dia 4 de junho, por volta das 18 horas, houve uma tentativa de ataque ao meu celular. Eu presenciei, tá? Estava no meu gabinete. O celular recebeu 3 ligações, aparentemente com o mesmo número do próprio celular, tá? E em seguida alguém me mandou uma mensagem informando que eu havia ingressado no Telegram. Né? Depois, o que foi colhido de informação é que, através desse expediente, que não me perguntem, por gentileza, os detalhes técnicos, né? Esses hackers conseguiriam um código e, com a clonagem do celular, conseguiriam se apossar do Telegram, daquele comunicativo de aplicação de origem russa. Bem, eu tinha utilizado o Telegram no passado, mas eu deixei o Telegram em 2017.
Foi na época que surgiram aquelas informações sobre tentativas de hackeamento nas eleições americanas. E, por esse motivo, ou por mera desconfiança, acabei saindo do Telegram, então, desativei minhas contas. A informação que nós temos é que, depois de 6 meses de inatividade no Telegram, todas as mensagens são apagadas, inclusive na nuvem. Então, assim, eu não tenho mais essas mensagens, já falei isso publicamente mais de uma vez. Comuniquei à Polícia Federal, entreguei o meu celular para perícia, ao contrário de que alguns afirmaram por aí. E está em investigação. Eu não dirijo a investigação da Polícia Federal, nem essa, nem qualquer outra. Meu papel é dar estrutura e autonomia à Polícia Federal apenas. Estou acompanhando apenas diante da relevância do tema e como vítima. Mas, evidentemente, as decisões a serem tomadas no âmbito de investigação pertencem exclusivamente aos investigadores da Polícia Federal e ao juiz, quando provocado, ao Ministério Público, quando provocado, aqueles que forem competentes para essas matérias. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Alguém com recursos, porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, né? E em alguns casos, talvez, aí com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador, né? Foi aventado também que haveria alguém internamente do Ministério Público, um procurador insatisfeito teria vazado isso, mas isso não é consistente com os ataques aos celulares, isso está documentado. Eu vi meu celular e tem a laudo pericial atestando o ataque. Então, assim, eu acho até que isso é ilustrativo, essa notícia circulou no WhatsApp faz algumas semanas, isso é ilustrativo de um procedimento de contra-inteligência, que também não é muito consistente com a teoria do adolescente com espinhas na frente do computador. Há notícias de que, inclusive, meu telefone foi utilizado pelo hacker para fazer algumas brincadeiras. Para mim também isso foi expediente de contra-inteligência. Tem até notícias aqui, saiu na Gazeta do Povo, um programa protagonista, exclusivo, fomos trollados pelo hacker de Sérgio Moro. Há notícias de que esse mesmo hacker, ou esse grupo de hackers, interagiu com um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, fingindo ser um conselheiro, né? A meu ver, aqui também é a tentativa de contra-inteligência para parecer que é uma invasão de uma pessoa brincalhona, como me parece que é de um grupo criminoso. Mas, como disse, aqui vai depender do resultado das investigações da Polícia Federal. No dia 9 de junho, houve a publicação de supostas mensagens que eu teria trocado com o procurador Deltan Dallagnol, né? Não foi consultado antes sobre o conteúdo dessa matéria. O site que as divulgou afirmou que não fez porque temia alguma espécie de busca e apreensão. No entanto, esse mesmo site, no dia 13 de junho, divulgou outras mensagens sem qualquer espécie de consulta prévia, que é um expediente em jornalismo um tanto quanto reprovável. Fiquei com a impressão que o site queria que fosse ordenada uma busca e apreensão, talvez por parentar uma espécie de vítima, um mártir da imprensa ou coisa parecida. Eu afirmei desde o início que são supostas mensagens, tá? Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então, eu não tenho como ver essas mensagens e falar, essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. Qualquer um dos senhores e senhoras deputadas provavelmente teriam dificuldade de confirmar categoricamente que mensagens que enviaram há, 2, 3 meses e que não estejam mais em seus aparelhos correspondam a mensagens verdadeiramente emitidas, certo? O que eu observei, no entanto, é que essas mensagens, quando foram divulgadas com grande sensacionalismo e com deturpação, não é, do sentido delas por esse site. Alguns outros veículos de comunicação embarcaram nesse sensacionalismo,
me parece que as coisas estão paulatinamente sendo colocadas no devido lugar. Vários especialistas na área jurídica ouvidos, vou destacar apenas um agora, o ex-ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista há umas 2 semanas ao Correio Brasiliense, no qual ele deu a opinião dele sobre as mensagens, e sem que isso signifique reconhecer a autenticidade, a afirmação dele é que elas não tinham nada de ilícito. Não? Mais recentemente, a Folha de São Paulo, que tem tido uma postura bastante crítica ao atual governo, bem, isso faz parte do jornalismo, né? Pode se criticar, mas a própria Folha de São Paulo publicou um editorial, além de questionar a falta de demonstração da autenticidade dessas mensagens, apontou que elas teriam sido talvez obtidas por meios criminosos. Aqui eu acho que o editorial errou, porque ela categoricamente foi obtida por meios criminosos, mas a própria Folha de São Paulo reconheceu que as mensagens não tinham nenhum conteúdo que poderia ser considerado ilícito em relação a isso. Vamos esclarecer que na tradição jurídica brasileira, outros países têm outras tradições, mas consultando até alguns colegas estrangeiros, até obtive afirmações de pessoas estrangeiras também não vislumbrando qualquer maior ilicitude naquele conteúdo que foi divulgado. Não é? É comum que juízes falem com procuradores, é comum que juízes falem com advogados. Não é? Por exemplo, chega lá o Ministério Público, olha, vou requerer prisão preventiva do fulano X. O juiz fala, olha, isso tem que ser muito forte a prova. Chega lá o advogado, vou requerer a liberdade provisória do meu cliente. O juiz fala, olha, o teu cliente está com uma situação difícil por isso, por isso, por isso. Teria que demonstrar isso, isso, isso. Isso são coisas absolutamente triviais dentro aí do cenário jurídico. Tá? Vamos lembrar que a Operação Lava Jato não foi um caso criminal isolado no tempo e espaço, mas foi um caso criminal que se estendeu aí por 4 anos, inclusive quando eu estava lá. Né? Então, nós estamos falando aí de um período de 4 anos, né, de operação, e esse contato existe, né, com procuradores, esse contato existe com delegados, esse contato existe com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. O que eu posso dizer, porém, aqui categoricamente, é que como juiz, tá, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que forem me apresentados, tá, sem qualquer espécie de desvio. As minhas decisões, a grande maioria delas foi submetida já às instâncias recursais superiores. Eu tenho aqui um quadro que me passaram, total de processos julgados em primeira instância, 45 daquelas sentenças, né? Total de processos julgados em segunda instância, até maio de 2019, 80%. Decisões que foram mantidas de condenações ou absolvições sem qualquer alteração, 70%, aqui é referência às condenações ou absolvições individuais, não o número de sentenças, que representa um percentual de 39%. Condenação mantida com penas aumentadas. Foi muito comum o Tribunal Regional Federal, falam que eu sou rigoroso, não, o tribunal é mais rigoroso do que eu normalmente. O tribunal aumentou penas em 45 casos, tá? O que representa 25%. O tribunal diminuiu penas em 37 condenações, percentual de 21%. Pessoas que foram absolvidas em primeiro grau, mas condenadas pelo tribunal, 8 casos, que representa 4,55%. E absolvidos em segundo grau, 10, que representa 5,68%. São números absolutamente padrões e normais em relação a esses temas. Enfim, para caminhar para o final, o que existe aqui é uma invasão criminosa, tá? De hackers a aparelhos celulares de agentes públicos, agentes que se empenham na aplicação da lei,
no caso aqui os procuradores, ou no caso eu, como atuei no passado como juiz. Esses elementos probatórios que foram colhidos nem podem ser chamados como provas, porque eles são ilícitos. Por outro lado, não está demonstrada a autenticidade dessas mensagens, porque também o site se recusou a apresentar essas informações a uma autoridade independente. Poderia tê-lo feito desde o início. Eu mesmo falei na primeira semana, apresentem esse material. Né? Se as minhas mensagens não forem adulteradas, isso não tem problema nenhum. Tá? Eu não reconheço, mais uma vez, a autenticidade, por essa contingência que mencionei há pouco. Pode ter algumas mensagens ali que eu tenha mandado. A referência lá, confia no ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, eu confio, sempre tratei respeitosamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se tivesse alguma mensagem ofensiva, provavelmente já teria, inclusive, saído. Mas eu sempre tratei eles com absoluto respeito. Agora, não posso confirmar a autenticidade, porque pode ter ali material que tenha sido adulterado total ou parcialmente. O que eu posso dizer, no entanto, é que, mais uma vez, sempre agir com base na lei, sempre agir com base nas regras éticas da magistratura. Nunca me desviei. Foi um trabalho difícil. Né? Sei que existem críticas pontuais à Operação Lava Jato, mas é inegável o fato que a Operação Lava Jato mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil. Pessoas que praticavam crimes graves de corrupção e lavagem, que permaneciam impunes, foram levados às Cortes de Justiça, não só a 13ª, mas a outras varas de justiça, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como, por exemplo, aqui em Brasília, e também aos tribunais, tanto às Cortes de Apelação Federal, como ao Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, aqui o que existe é uma tentativa criminosa, não é? De invalidar condenações, e o que é pior, eu acho que a minha principal suspeita é que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. Né? Criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam. Então, basicamente isso. Agradeço, senhor presidente, o tempo aqui disponibilizado. Peço desculpas por ter usei quase todo ele, mas, enfim, sobrou um pouquinho. Obrigado ao ministro Sérgio Moro. Quero agradecer mais uma vez, ministro, a sua disposição